Agora você pode personalizar no seu OBS Studio vários elementos, pessoal, textos, vídeos que você pôr na tela, imagens, a sua própria câmera, você pode adicionar sombras, brilhos, contornos. E eu tô aqui para te mostrar no passo a passo como que você faz essas aplicações, tá bom? Porque essas letras, por exemplo, elas não são fontes específicas. E eu trouxe de fora, eu realmente fiz aqui dentro do OBS Studio e parece uma fonte criada. Uma imagem já feita, mas é uma fonte de texto. Vamos ver como que a gente faz a configuração e, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, tem muito tutorial pro OBS, manipulando textos também, dinamicamente, texto rolando. Depois, dá uma olhadinha nessa playlist aqui. Então, o primeiro passo é você baixar o plugin Stroke, Glow e Shadow. Não tem como fazer essas personalizações em texto, vídeo, nas imagens, sem baixar o plugin. Então, o link está na descrição, tá bom? A gente está aqui numa versão 1.0.2 e foi criado em 5 de outubro de 2023. É recente, mas já teve aqui um avanço. E eu validei cada item para vocês, vou mostrar, tá bom? Você vem aqui até o botão de download, pode clicar. E aqui você pode conferir que tem versão para o macOS, para o Linux, para o Windows, o instalador 1.exe e tem o .zip. Eu sempre gosto de instalar pelo .zip, é mais rápido e prático. O que eu fiz para instalar foi o seguinte, eu vim até essa versão aqui .zip e cliquei no botão download. Você pode descompactar o arquivo que veio, entra na pasta e, pessoal, você vai observar que tem essas duas pastas, Data e OBS Plugins. Você pode selecionar as duas, clica com o botão direito e clica em copiar. Depois encontra a pasta de instalação do seu OBS Studio. Geralmente fica em C, arquivos de programas, OBS Studio. O meu OBS está aqui em Program Files, a instalação dele, OBS Studio. Quando eu entrar, eu já vejo Data e OBS Plugins também. Não tem problema, a gente vai colar tudo por cima. Você vem aqui no vazio, ó, clica e clica na opção colar e pode colar tudo, dá permissão com o OBS fechado. Faça todo esse procedimento com o OBS fechado e quando você abrir, você vai ver esses campos que eu vou te mostrar agora. Olha só, pessoal, já vamos confirmar os efeitos aqui no OBS e vamos começar pela minha câmera. Eu sempre gosto de pôr uma facecam animada em volta e a gente pode reproduzir, tirando a animação, outros efeitos, né, como a sombra, né, o glow, o shadow. Então aqui, ó, eu vou deixar invisível a minha fonte, ó, tirei a facecam. E já vou te mostrar uns filtros exemplificando com uma câmera. Vou vir aqui até a minha fonte, tá bom? Vou clicar com o botão direito nela, vou vir até filtros. Aqui em filtros de efeito, você pode clicar no mais e, pessoal, você precisa ver se já liberou o efeito glow. Aqui embaixo você tem o efeito shadow e o efeito stroke, tá bom? O stroke é o contorno, né, os traços. O shadow são as sombras e o glow aqui são os brilhos ali que dá para pôr em volta. Por exemplo, eu quero adicionar uma sombra aqui em volta da webcam ou dando um efeito para dentro. Geralmente você faz o efeito ou para fora ou para dentro. Começando com o shadow, né? Eu vou selecionar aqui, vou deixar esse nome mesmo. E igual comentei para vocês, tem a posição que é outer, que vai para fora o efeito, né? Ou inner, que vem para dentro. Vamos exemplificar primeiro com o inner, que o outer tem um tratamento que eu vou te mostrar. Nesse inner, você pode ver, pessoal, que não fez efeito nenhum ainda, porque aqui embaixo a cor ela tá como preta, né? Vamos tirar essa cor, ó. Vamos escolher, por exemplo, uma cor de destaque, né? Para a gente ver que está aparecendo. Eu vou escolher essa daqui, vou clicar em OK. Olha só a diferença. Aqui o shadow, né? A sombra já começou e no size você pode ir aumentando ou diminuindo essa sombra, tá vendo? Ela vai entrando para a webcam. Ao mesmo tempo, você manipula também a intensidade. Olha só, dá para você deixar bem levinho, ó, dar um efeito bem tranquilo ou aumentar a intensidade. Aí você vai aqui manipulando. Também você manipula o ângulo que está essa sombra, ó, você pode movimentá-la, tá bom? E também a distância da sombra, ó, você pode aqui movimentar como se ela estivesse saindo e voltando em relação ao seu dispositivo, a câmera, né? Aqui é um posicionamento da distância. Eu só vou aumentar um pouquinho aqui a intensidade e mostrar para vocês como que ficou, ó. Vou aumentar minha câmera aqui para vocês verem mais ou menos como que fica, beleza? Mas aqui, ó, eu vou dar um Ctrl Z para mostrar para vocês o efeito, né, indo para fora. A gente viu o inner para dentro, então eu vou voltar aqui para a câmera nos filtros, trazer para cá. E sempre que você quiser pôr um efeito para fora, né, seja de um texto, da câmera, de uma imagem, aí você tem que vir aqui nos filtros de efeito da fonte e adicionar um filtro chamado recorte e preenchimento, tá bom? Eu vou deixar esse nome mesmo e aqui eu vou pôr um valor negativo para ir liberando as posições lá fora, tá bom? Senão a câmera corta, né, porque ela pega as bordas certinho. Agora a gente liberou um espaço fora e quando a gente vem aqui, ó, para o shadow e muda do inner aqui para o outer, olha só,
vai estar saindo para fora, pessoal. Aqui na imagem da câmera não dá para ver tão bem, tá bom? Dá para ver mais quando a gente for pôr em um texto ou numa imagem, né? Aqui o Shadow Distance, a gente consegue trazer um pouquinho esse efeito de ir para fora, mas vamos dar uma olhada rapidinho como que fica isso num texto, pessoal. Olha só a diferença. Eu vou vir aqui nas fontes, criar uma fonte de texto GDI+, vou pôr o nome fonte com Shadow só para diferenciar, e aqui, pessoal, só vou selecionar uma fonte bonita, pode ser essa Best Friend, vou clicar em OK e vou aqui escrever Shadow, por exemplo. Perfeito, pessoal, só isso. Eu vou clicar em OK. Temos aqui a fonte, certo? Eu vou deixar ela aqui na minha câmera para vocês verem e não ficar repetindo, tá bom? Agora eu vou vir na fonte, clicar nos filtros e pôr o efeito de sombra nela. Venho aqui no mais, ponho o Shadow e olha a diferença. Aqui o Alter, ele vai realmente sair. Eu vou aumentar o size um pouco, vou pôr uma outra cor, um roxo para pegar bem, pus o Alter, aumentei o size e a intensidade. E agora eu vou vir aqui e vou fazer o recorte e preenchimento, para a gente adicionar aquela seção negativa para fora, em -100 aqui na esquerda, em cima, na direita e embaixo. Beleza? Agora voltando aqui, aumentando o size, olha como sai para fora, tá vendo, pessoal? Deixa eu posicionar aqui para vocês verem. Tá vendo? Não tá vindo para dentro, tá pegando ali por fora do texto, né? Dessa fonte de texto. Então, o Alter, para você ter o efeito saindo um pouquinho para fora, né? E não cortar, você precisa pôr o recorte e preenchimento. Agora, pessoal, vamos tirar o Shadow e vamos olhar um outro efeito. Por exemplo, o Stroke, que são os contornos. Olha só o efeito que dá, bem legal. E depois dá para você ir combinando esses efeitos. Aqui já ficou um pouquinho estranho, porque tá tudo branco com branco. Então, eu vou por aqui, por exemplo, o rosa para vocês verem. Por aqui, algumas cores de destaque, né? E aqui, ó, o Stroke, você pode aumentar até ele ficar meio sem noção assim, ou diminuir. E sempre vai ter uma diferença, nem que seja pequena, quando for o Outer para fora ou quando for o Inner, tá vendo? E agora, por exemplo, eu vou combinar esse Stroke com aqui o Shadow. Olha a diferença que dá. Venho aqui no Shadow, vou diminuir um pouquinho a intensidade. Olha só, até não ficar estranho mesmo, né? Porque às vezes você aumenta muito. Nessas misturas, traz um efeito meio bizarro até. Agora, olha só, o Stroke com o Shadow, um contorno com a sombra. É claro que a sombra faz mais sentido se você deixar ela mais para fora assim, tá vendo? Beleza? E você também tem o Glow que você pode aplicar. Então, deixa eu tirar o Shadow, o Stroke e aplicar aqui o Glow para vocês verem. Ó, vamos selecionar o Glow, vou deixar com esse nome. Aqui, ó, já vou mudar do branco. Vamos pôr aqui, por exemplo, um amarelo, clicar em OK. Olha só o efeito que dá aumentando aqui o size do Glow, tá bom? Aqui a gente está no Outer, mudando para o Inner, que o efeito é para dentro, ó, muda bastante, tá bom? Acho que o Outer fica mais o efeito mesmo do brilho. Talvez o amarelo não pegue muito bem. Deixa eu pegar um azul escuro para a gente dar uma olhada. Olha só, pessoal, vou aumentando aos poucos. Olha como pega o Glow aqui legal. E assim, né, pessoal, aqui eu tô com essa fonte e tem esses riscos no meio e tal, mas se você pegar uma outra fonte, vai ficar massa também, às vezes até melhor. Pegar uma fonte Arial Black, por exemplo. Olha só o efeito que dá. Então, você pode ir manipulando de uma forma que antes você precisava baixar essa fonte na internet, escrever lá e pôr como imagem para pôr esses efeitos, sombras, brilhos. Hoje em dia, não. Outro ponto, ó, vou arrastar e jogar um vídeo aqui para a tela. Arrastei e joguei, só vou diminuir o tamanho dele aqui, ó, para vocês darem uma olhada. E eu vou aplicar aqui alguns efeitos para a gente ver. Aí, pessoal, quando for um vídeo, você clica aqui para ignorar a borda da fonte e também mudar a cor. E olha só, pessoal, deu um efeito bem legal aqui na borda do vídeo. Deixa eu aumentar um pouco esse size. E agora, para você ver melhor, eu vou vir aqui e adicionar aqui no mais só um fundo colorido para a gente ver a diferença. Agora, por exemplo, eu tirei o Shadow e adicionei o Stroke, né, o contorno. E você pode ir aumentando esse contorno. Olha só como que ele fica. Dá para deixar um pouquinho mais fino, mais grosso. Você cria uma borda aqui em cima do seu vídeo e vai personalizando qualquer elemento no OBS. E o legal é que até naqueles filtros de máscaras você consegue aplicar. Olha só, eu tô com uma máscara aqui de boa, sem nada. Eu vou pôr um glow e eu consigo trazer esse efeito para dentro da minha máscara. Olha só, pessoal, aqui eu diminuo, aumento. Dá para estar controlando essa intensidade. Você vai aí fazendo vários testes e vendo o que fica legal. Olha só, aqui com o Shadow, deixando um pouquinho essas sombras aqui nas bordas. Enfim, pessoal, façam vários testes. Eu tenho certeza que você vai achar bons usos para esses efeitos. E claro, pessoal, ficando alguma dúvida, comenta. Tô deixando outros vídeos de referências, playlists. Deixa o like. Sério mesmo, deixa um likezinho aí. É só clicar, se inscreve no canal que eu vou dar bastante apoio para você utilizar o OBS Studio. Tamo junto, obrigado pelo apoio, pelas visitas e até o próximo tutorial.